Ó, o segundo tópico fala sobre a ação humana e os desequilíbrios ambientais. Pronto, quando a gente fala de desequilíbrio ambiental, a gente está falando de poluição, de alterações que a gente provoca no meio ambiente. Não é só estar sujo. Alguns desequilíbrios ambientais, algumas poluições, a gente não consegue nem ver, mas que se apresenta no local. Ela pode ser de forma intencional, quando o ser humano quer mesmo provocar aquele desequilíbrio, aquela poluição, ou não, faz sem querer, faz sem até mesmo saber. Existem vários tipos delas. A gente vai falar sobre alterações, sobre desequilíbrios relacionados à redução do solo fértil, que é isso. Um local, como a floresta, por exemplo, o solo é bastante fértil. Por quê? Porque as próprias folhas que caem naquele local servem de adubo para o solo. As folhas das próprias plantas, os frutos que caem, as árvores que morrem e vão sofrer processos de decomposição. E essa decomposição faz com que o solo fique fértil. Quando você retira as plantas daquele lugar, você devasta, desmata aquele lugar, o local primeiramente está fértil. Então vai se plantar, o agricultor vai fazer uma plantação de alguma coisa naquela floresta. Então, até determinado ponto, ele vai conseguir fazer isso. Só que chega um determinado momento em que a fertilidade do solo some, começa a acabar. Por quê? Porque não está sendo reposto, não está sendo colocado novamente os fertilizantes naturais, as próprias folhas. O solo vai começar a perder a sua fertilidade, não tem mais os decompositores para fazer aquela troca de nutrientes e deixar o solo fértil. Lógico, o local vai começar a secar, vai começar a rachar, processos de erosão, e isso vai levar a uma morte praticamente do local. Mesmo que se tente colocar fertilizantes artificiais, assim, comprovadamente não chega-se a ter novamente o local como anteriormente. O local perde sua fertilidade. Certo? Então, a importância de deixar áreas preservadas é para que aconteça esse processo de fertilização do solo. Não devastar tudo, não retirar todas as árvores, desmatar tudo. Fazer em partes, em lotes. Isso pode amenizar o impacto. Não vai melhorar, mas vai amenizar. Outro problema que nós temos de desequilíbrio ambiental aqui, no nosso livro, é sobre a introdução de uma espécie nova, certo? Nova, onde ela nunca existiu. A gente trazer um animal de um país para cá, sem esse animal nunca ter tido contato com o Brasil. A gente faz isso. Para vocês terem ideia, o ninho indiano ele não é uma planta brasileira, como o nome diz, indiano. Essa planta ela é uma planta que se adaptou bem ao Brasil, pelo nosso clima, só que ela é uma planta bem competitiva. Por ser competitiva, ela exclui espécies nativas, ela prejudica o desenvolvimento de plantas naturais no nosso país. Por um aspecto positivo, é uma planta que cresce rápido, sombra e tudo mais. Aspecto negativo é que ela pode prejudicar o desenvolvimento de plantas nossas. Não é uma coisa boa, infelizmente se faz. Um caso bem comum que pouca gente sabe. Aquele peixe tilápia não é um peixe brasileiro, foi trazido para cá. É um peixe que se reproduz muito rápido, certo? Põe muitos ovos, ele é onívoro, ele come de tudo. Então, é a questão do texto da Ilha de Páscoa, só que dentro d'água. Se naquele local, naquele lago, naquele açude, as tilápias começarem a se desenvolver, elas vão começar a competir pelo alimento com os peixes nativos, os peixes brasileiros. Vão começar a comer mais, se multiplicar mais, os outros peixes vão praticamente começar a ser eliminados do ambiente, vão ser extintos por competição. Eles somem, podem morrer. Então, plantas exóticas, animais exóticos, esse nome exótico quer dizer isso, que nunca teve aqui e agora tem, são animais que não são típicos da região, eles podem provocar desequilíbrios ambientais. Existem várias, a abelha africana, África, foi trazida para o Brasil, se desenvolveu muito bem na América do Sul e é um animal que produz mel, lógico, bom para a economia, mas é um animal que é muito agressivo, ele expulsa outros animais do ambiente.
Por exemplo, aves que precisam de troncos de árvores, no enxurro perto, elas espantam as aves, elas eliminam a concorrência de outros insetos. Então, essa introdução de animais exóticos pode levar ao desequilíbrio ambiental. Substituição de vegetação nativa. Por exemplo, a gente tem em florestas lá do norte que se devastam, desmatam a mata nativa para se plantar outro tipo de planta. Por exemplo, o eucalipto. É uma planta que é utilizada na indústria para produzir papel, folha, caderno, madeira, e que também é uma planta que é muito competitiva com as outras nativas. E ela leva a um desequilíbrio ambiental provocado principalmente pela saúva, que é uma formiga cortadeira. Só que essa formiga é controlada pelos predadores naturais dela, que é tamanduá e algumas aves. Só que locais que tem eucalipto, essa planta competitiva, ela acaba por não ser benéfica para esses animais. E eles tendem a ir embora do local. O que acontece com as saúvas? Não tendo os predadores naturais, elas proliferam, viram uma praga, certo? No local, cortando as folhas de todas as árvores, levando a um desequilíbrio ambiental. Vocês estão vendo, né? Uma coisa está ligada à outra. Se você tira um elo de uma corrente, a corrente se parte. Então, os elos servem para que aquela união seja estável, tá certo? Beleza? Existem outros tipos de desequilíbrios ambientais provocados pela poluição do ar, poluição da água, poluição do solo e por aí vai. Tudo tendo a ver, logicamente, com o intuito humano. Se tiver uma sustentabilidade, nós vamos ter um equilíbrio. Tendo equilíbrio, vamos ter muito mais condições de sobrevivência para as próximas gerações, muito mais qualidade de vida para as próximas gerações.